Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico, Mateus 12 verso 43. Aqui está um estudo bíblico de Mateus 12, 43, baseado na nova tradução na linguagem de hoje de 2000, seguindo as instruções fornecidas. Introdução. Mateus 12. Lida com a crescente oposição a Jesus por parte dos fariseus e líderes religiosos. O capítulo apresenta confrontos sobre a interpretação da lei do sábado, a fonte do poder de Jesus para expulsar demônios e um pedido por um sinal. Dentro desse contexto, o versículo 43, parte de uma parábola maior, serve como um alerta sobre a superficialidade da libertação, sem um preenchimento genuíno e duradouro, tanto para o indivíduo quanto para a nação. A parábola ilustra o perigo de simplesmente remover o mal, sem substituí-lo por algo de valor espiritual, deixando espaço para uma recaída ainda pior. Contexto histórico. O contexto histórico imediato é a acusação dos fariseus de que Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. Mateus 12, 24. Jesus responde com uma série de argumentos, incluindo a impossibilidade de Satanás lutar contra si mesmo 12, 25 ao 26. E a demonstração de que seus próprios discípulos também expulsam demônios 12, 27. Ele declara que é pelo poder do Espírito de Deus que ele expulsa demônios, sinalizando a chegada do reino de Deus 12, 28. A parábola sobre o espírito imundo que retorna 12, 43 ao 45 serve como uma ilustração do estado espiritual da nação de Israel. Apesar de terem sido libertados do cativeiro, eles não se arrependeram verdadeiramente e encheram suas vidas com a religião vazia, deixando-se vulneráveis a um mal ainda maior. O tema do julgamento iminente permeia o capítulo, prenunciando a destruição de Jerusalém. A referência a lugares sem água reflete a aridez espiritual e a falta de sustento genuíno, fora da presença de Deus. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante trinitário, Mateus 12, 43 adverte contra a superficialidade da libertação, sem a transformação genuína do coração. O espírito mau representa as forças do pecado e da escuridão que influenciam a vida humana. A saída do espírito pode simbolizar uma mudança superficial, como a mera adesão a regras religiosas, ou a abstenção de certos comportamentos pecaminosos. No entanto, se a vida da pessoa permanecer vazia, limpa e arrumada apenas externamente, sem ser preenchida pelo Espírito Santo e nutrida pela Palavra de Deus, ela se torna um alvo vulnerável ao retorno do mal. O perigo reside em pensar que a ausência do pecado é suficiente. É essencial ser preenchido com a presença de Deus, a verdade e o amor. Isso se alinha com a doutrina da justificação pela fé e a necessidade da santificação, que é o processo contínuo de ser transformado à imagem de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. A parábola enfatiza a necessidade não apenas de se afastar do pecado, mas de se aproximar de Deus. Para o crente contemporâneo, isso significa buscar ativamente um relacionamento profundo com Deus, através da oração, leitura da Bíblia, comunhão com outros crentes e serviço ao próximo. Não basta remover o mal, é preciso cultivar a bondade e o fruto do Espírito em sua vida. A condição final da pessoa que experimenta apenas uma libertação superficial será pior do que a inicial. Veja as referências em Lucas 11, 24 ao 26. Este é um relato paralelo da mesma parábola, oferecendo um contexto adicional e corroborando a mensagem. A semelhança entre os dois relatos enfatiza a importância desta advertência na mensagem de Jesus. Gálatas 5, 16 ao 26. Este trecho contrasta as obras da carne, pecado, com o fruto do Espírito. Ele destaca que a libertação do pecado requer não apenas a remoção dos maus desejos, as obras da carne, mas também o cultivo ativo do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Ele fornece mais detalhes do que significa preencher o vazio deixado pela saída do espírito imundo. Espero que este estudo seja útil. Estudo bíblico de Mateus 12, verso 44. Introdução. Mateus 12, 44 faz parte de um ensinamento de Jesus sobre a natureza da possessão demoníaca e as consequências de um arrependimento superficial.
No contexto do capítulo, Jesus confronta os fariseus sobre sua hipocrisia, demonstra seu poder sobre o sábado, realiza curas e expulsa demônios. Os fariseus, em vez de se arrependerem, acusam Jesus de usar o poder de Belzebu. Em resposta, Jesus adverte sobre o perigo de rejeitar o Espírito Santo e ilustra, através da parábola do espírito imundo, a importância de um comprometimento genuíno com a fé. O versículo 44 descreve o retorno do espírito imundo à casa, à pessoa de onde havia sido expulso. Contexto histórico: no contexto do século I, a crença em espíritos e possessão demoníaca era difundida. A expulsão de demônios era vista como uma demonstração do poder de Deus e uma evidência da chegada do reino de Deus. Mateus 12:28. A imagem da casa vazia, limpa e arrumada em Mateus 12:44 pode ter sido facilmente visualizada pelos ouvintes de Jesus, como a da típica casa judaica, mantida de acordo com as leis levíticas. A limpeza e organização em si não eram suficientes para manter o espírito longe, o que implica que algo mais profundo, o arrependimento genuíno e a presença do Espírito Santo, era necessário. A disputa de Jesus com os fariseus ao longo do capítulo destaca a superficialidade da religiosidade deles, que se concentrava em rituais externos, mas negligenciava a mudança interior e a verdadeira obediência a Deus. Interpretação: teologicamente, Mateus 12:44, dentro do contexto protestante trinitário, adverte sobre os perigos de uma conversão superficial. Expulsar o espírito imundo pecado, por meio de ações ou legalismo, sem preencher a casa ou coração com o Espírito Santo e a verdade de Deus é perigoso. A casa vazia, limpa e arrumada representa uma vida que parece justa externamente, mas carece da presença e do poder transformador de Deus. A volta do Espírito com 7 outros piores ilustra que o vazio espiritual pode levar a uma condição ainda pior do que a anterior. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um alerta contra a complacência espiritual. A fé cristã não é simplesmente abandonar maus hábitos ou seguir regras, mas sim uma entrega completa a Deus e um relacionamento contínuo com Ele, através de Cristo. A casa deve ser preenchida com o amor de Deus, a palavra, a oração e a comunhão com outros crentes, de modo que o Espírito Santo possa trabalhar e transformar a vida da pessoa. A imagem do regresso do demônio pode ser entendida como uma metáfora das tentações, dos hábitos e das influências negativas que reaparecem quando a fé não é sustentada por uma busca ativa de Deus e uma vida de discipulado. Veja as referências em 2 Pedro 2:20, pois, se, depois de terem escapado das impurezas do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são outra vez enredados e vencidos por elas, tornam-se piores no final do que eram no princípio. Este versículo reforça a ideia de que o conhecimento de Jesus Cristo, se não levar a uma transformação genuína e contínua, pode resultar numa condição espiritual ainda mais lamentável. Ele sublinha a importância da perseverança na fé e na busca contínua de Deus. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Este versículo oferece uma solução para o problema apresentado em Mateus 12:44. Viver pelo Espírito Santo significa permitir que Ele controle nossos pensamentos, ações e desejos. Quando estamos cheios do Espírito, há menos espaço para o espírito imundo encontrar um lugar para retornar. Gálatas 5:16 ajuda a perceber que a busca por uma vida centrada em Cristo é fundamental para uma fé verdadeira e em crescimento. Através destas passagens, podemos entender que a mera limpeza ou organização da casa é insuficiente, mas sim uma vida constantemente preenchida e guiada pelo Espírito Santo é essencial para evitar o retorno do mal e permanecer em comunhão com Deus. Estudo bíblico, Mateus 12 verso 45. Introdução. Mateus 12:45 é o clímax de uma parábola que Jesus usa para ilustrar a gravidade da rejeição ao reino de Deus e a sua obra de libertação. O contexto imediato da passagem é a acusação dos fariseus de que Jesus expulsa demônios pelo poder de Belzebu, Mateus 12:24. Jesus responde demonstrando a incoerência dessa acusação e advertindo sobre o perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12:31 ao 32.
A parábola do espírito imundo que retorna, Mateus 12, 43 ao 45, serve como uma ilustração vívida do estado espiritual daquela geração e as consequências de uma libertação superficial que não leva a uma transformação genuína. Contexto histórico: o capítulo 12 de Mateus está repleto de confrontos entre Jesus e os fariseus, destacando a crescente oposição à sua mensagem e ministério. Os fariseus, conhecidos por sua estrita observância da lei, acusam Jesus de violar o sábado, Mateus 12, 2, e questionam sua autoridade para curar, Mateus 12, 10. A cura do homem com a mão aleijada no sábado, Mateus 12, 13, e a cura do cego e mudo possuído por um demônio, Mateus 12, 22, revelam o poder e a compaixão de Jesus, mas também intensificam a hostilidade dos fariseus. A acusação de que Jesus expulsa demônios por Beelzebul é particularmente grave, pois desafia diretamente a fonte do seu poder e a natureza do seu ministério. Esse contexto de rejeição e crescente escuridão espiritual é crucial para entender o significado da parábola do espírito imundo e sua aplicação àquela geração. As sucessivas demonstrações da graça e poder de Jesus, ao mesmo tempo que são rejeitadas, preparam o palco para o severo juízo expresso na parábola. Interpretação: a parábola do espírito imundo que retorna ilustra o perigo de uma libertação superficial ou incompleta. A casa, a pessoa, é libertada do espírito maligno, limpa e arrumada. Mateus 12, 44. Isso pode representar um arrependimento inicial ou uma mudança externa de comportamento. No entanto, se essa libertação não for acompanhada por um preenchimento com a presença do Espírito Santo e uma transformação genuína do coração, a casa permanece vazia e vulnerável. O espírito imundo retorna com outros 7 espíritos ainda piores, representando uma recaída ainda mais profunda e um estado espiritual ainda mais degradado. Teologicamente, esta passagem ressalta a importância da regeneração e da habitação do Espírito Santo na vida do crente. A fé genuína em Jesus Cristo deve levar a uma transformação interior radical, capacitando o crente a resistir às tentações do pecado e a viver uma vida de obediência a Deus. A parábola serve como um alerta contra o legalismo e a religiosidade vazia, que se concentram em mudanças externas, sem abordar a raiz do problema no coração. Para os crentes de hoje, Mateus 12, 45 nos lembra que a fé cristã não é apenas uma questão de evitar certos comportamentos pecaminosos, mas sim de se encher continuamente do Espírito Santo, para que ele possa produzir em nós o fruto da justiça, Gálatas 5, 22 ao 23, e nos capacitar a resistir às investidas do maligno, Efésios 6, 10 ao 18. A advertência final da passagem, e isso também acontecerá com esta gente má de hoje, ressoa como um chamado à reflexão sobre o nosso próprio estado espiritual e a necessidade de buscar uma transformação genuína e duradoura em Cristo. Veja as referências em Lucas 11, 24 ao 26, parábola semelhante. Lucas apresenta uma versão paralela da mesma parábola. Comparar as duas versões ajuda a entender nuances e ênfases diferentes. Lucas enfatiza a importância de preencher o vazio deixado pela libertação com a presença de Deus, reforçando a ideia de que a simples ausência do mal não é suficiente. 2 Pedro 2, 20 ao 22, este versículo compara aqueles que escaparam das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois se envolvem novamente nelas. Há cães que voltam ao seu vômito, e há porcas lavadas, que voltam a revolver-se na lama. Essa passagem enfatiza o perigo da apostasia e a seriedade de abandonar a fé, depois de ter experimentado a graça de Deus, ecoando o tema da condição pior do que antes em Mateus 12, 45. Ambos os textos destacam a importância de um verdadeiro conhecimento e relacionamento com Cristo, que resulta em uma transformação contínua e na perseverança na fé.